Obrigado, Sônia. Senhor Flávio, por favor. Senhor Negrini. Boa tarde a todos, boa tarde. Meu nome é Flávio, sou vizinho aqui de cima da coordenadoria de BI. Eu vim aqui hoje, é legal o gancho da Sônia, porque a gente veio falar de lógica, intuição, razão e emoção, acho que tem um paralelo direto, né? E, bom, a ideia aqui é a gente apresentar, contar, na verdade, dois causos, duas historinhas que demonstram essa diferente forma da gente tomar decisões, nas diferentes formas que o nosso corpo funciona. Quando a gente pensa em inteligência, a gente logo já lembra de um processo totalmente consciente, né? Algo que é regido por leis da lógica, e realmente o que os cientistas, neurocientistas, cientistas cognitivos em geral, hoje defendem que pelo contrário, a nossa atividade cerebral, a nossa atividade mental, ela é praticamente dominada por pensamentos que vêm através do inconsciente. São algo que vão além da lógica. A gente realmente não compreende muitas das decisões que nós tomamos, e essas decisões que acabam sendo tomadas, elas têm uma força para provocar ações. E, dessa forma que, né, eles defendem, os especialistas, é uma forma que nos deixou sobrevivendo até hoje, né? É uma forma com que a gente ganhou vida até agora. Bem, eu não sou nenhum especialista desse assunto, né? Minha formação é exatas, eu sou matemático, e matemática muito se fala que é uma área ligada muito à lógica, mas se tem um espaço muito grande para a intuição lá, inclusive grandes matemáticos da história, a gente aprende isso. Eles têm uma capacidade de intuição muito grande, muito além do comum. Então, aproveitando esse gancho da matemática, eu vim fazer com a ajuda de vocês, trazer um pequeno desafio, um probleminha, para a gente treinar a nossa intuição. Vamos ver. Vamos supor uma moedinha, R$1. Agora, suponha que a gente amarre um barbante em volta dessa moedinha. A gente desamarra esse barbante, estica, ele vai ter um comprimento lá, 2πr, para quem lembra, isso não importa. É importante, mas agora não importa. E supõe que a gente pega, nesse barbante, vai dar o quê? Uns 5, 6, 7 centímetros, por aí. Intuição, né? A gente amarra um outro barbante de 1 metro. Então, vai ficar 1 metro e alguns centímetros. A gente torna a dar uma volta nessa moedinha com esse novo barbantão. Vai ficar algo assim. Ele não vai ficar mais justo em volta da moeda. O que a gente acabou de criar? Uma pequena folga entre a borda da moeda e essa circunferência que a gente acabou de fazer. E agora, usando a intuição, essa folga, para vocês têm ideia de quanto que seria? Vocês conseguem fazer assim, em mão? Quantos centímetros? Que é um palmo? 20 centímetros? Por aí. É por aí. É mais ou menos isso. O valor é exatamente 16, em torno de 16 centímetros. Mas está dentro do nosso mundo, certo? Agora, para complicar um pouquinho, é aí que entra, talvez, a nossa intuição. Até aí estava fácil. Em vez dessa moedinha, vamos supor um outro objeto redondo, um pouco maior. Vamos pensar grande. Imagina o planeta Terra. E agora imagina uma corda ao redor do planeta Terra. Essa corda já vem com o planeta, né? Ela é a linha do Equador. Vamos fazer a mesma coisa. A gente pega a linha do Equador, destaca, é uma linha grande, vai dar um barbantão, dá mais ou menos 40 mil quilômetros. A gente pega aqueles mesmos 1 metro de barbante e amarra no finalzinho desses 40 mil quilômetros. E, novamente, amarra a Terra de novo. Então, a Terra vai ter esse barbante com mais 1 metrozinho. O que vai acontecer? Vai ser gerada uma folga, igual a gente tinha produzido anteriormente. Agora, sobre essa folga, o que vocês acham? Essa folga,
vocês sentem alguma coisa? Vocês acreditam que ela existe primeiro? Ou se ela existe, ela é grande? Quão grande ela seria? Vocês seriam capazes de estimar o que passaria por essa folga? Eu tenho umas opções aqui, vamos ver o que a gente pode ter. Um fio de cabelo? Uma moedinha? Uma xícara? Um gato? Quem acha um fio de cabelo passaria? Bastante gente. Uma moedinha passaria? Uma moedinha. Uma xícara, já uns 5 centímetros. Um gato passaria? Passa em qualquer lugar. Bom, vamos segurar um pouquinho, no final a gente volta. Aguardem. Isso que a gente acabou de treinar, acabou de exercitar, foi a nossa intuição. A gente não fez nenhum cálculo, aliás, não dá tempo de fazer um cálculo para saber exatamente qual que é esse resultado. Então, a gente exercitou a intuição. E um outro caso que eu queria contar para vocês seria assim, uma experiência que foi feita ao redor do ano 2000, lá numa universidade americana, Universidade de Iowa, com, aí sim, pesquisadores de ciência cognitiva. Eles fizeram o seguinte: eles conseguiram flagrar esse processo de intuição acontecendo em tempo real. E esse é o interessante dessa pesquisa é justamente isso. Imagina que assim, a pesquisa era o seguinte: ficava um voluntário sentado como se fosse um jogador e 4 montes de baralhos assim na frente deles, 2 vermelhos, 2 azuis. O que eles faziam é, ao acaso, retirar uma carta, e essa carta tinha um número e um sinal, mais ou menos, e esse sinal representava uma quantia em dinheiro que eles iam ou receber ou ter que pagar. E o objetivo do processo seria acumular a maior quantidade de dinheiro, ter um saldo positivo no final. Então, esse é o experimento, ele foi reproduzido muitas vezes, assim, com muitos voluntários. O que os voluntários não sabiam era o seguinte: nos baralhos vermelhos existia uma armadilha. Então, as recompensas eram grandes, mas as penalidades eram muito grandes. Enquanto que no baralho azul, algo ficava mais ou menos constante. De forma que uma estratégia campeã poderia ser só puxar a carta do baralho azul. Só assim já seria possível ter um saldo positivo muito bom. Muito bem, deixaram rodando essa pesquisa e começaram a medir os participantes. O que eles descobriram? Ao longo desse processo, ao redor do 50º tirada de carta, virada, os participantes já começavam a ter um palpite de por que o vermelho era ruim, preferindo o azul. Mas eles não sabiam explicar por quê. Era um palpite. A partir já de 80 cartas, eles já tinham certeza, eles já entendiam o processo. Eles já sabiam explicar por que eles preferiam um do que o outro. Agora, até aí tudo bem. O mais interessante é que esses voluntários eles estavam ligados a máquinas, a sensores. Tinha um sensor para captar a atividade das glândulas de suor da mão. Então, é algo que media o nível de tensão, de estresse. Analisando esses dados com o que eles acabaram de fazer, eles perceberam que, a partir da 10ª virada de carta, já existiam reações físicas no corpo deles que ante ao baralho vermelho, que eles percebiam que existia um movimento inconsciente dos jogadores preferirem o baralho azul a partir da 10ª virada de carta. Ou seja, com isso a gente eles conseguiram concluir que os jogadores, os voluntários, sacaram o jogo, ou o corpo dos jogadores sacaram o jogo antes mesmo dos próprios jogadores terem um palpite. Isso é realmente algo diferente de se ver. E isso provoca, por exemplo, uma análise que a gente pode ter, de 2 estratégias que a nossa mente funciona. Seria uma estratégia consciente, mais ligada à lógica, e uma outra inconsciente, ligada à intuição, ligada, talvez, a processos do corpo que a gente não consiga entender. Na estratégia consciente, é uma estratégia que a gente está mais familiarizado, algo que a gente comumente costuma praticar ou prefere praticar. A gente reflete sobre o que a gente aprende,
e depois a gente procura ou acha alguma resposta. Isso é algo que culturalmente é o que se tem e é o que se pratica e é algo que se cultiva. É que, por exemplo, a gente fala para os filhos, né, para as crianças, enfim, dá conselhos dizendo pare, pense, não tome nenhuma atitude com pressa, pressa é inimiga da perfeição, não julgue um livro pela capa. Enfim, essa estratégia lógica, ela demorou, ela é de mais devagar, demorou 80 rodadas para aparecer o resultado, e ela exige muita informação, o máximo de informação possível. Enquanto que uma estratégia inconsciente, ela é muito rápida. Apareceu na décima rodada, já existia coisas no corpo que já estavam indicando que dava para entender o que aconteceu. Isso acontece porque esses tipos de reação, elas acabam desprezando as informações. Elas são muito focadas em alguma coisa específica, que também a gente não entende muito bem o qual que é. E ela é difícil de detectar, porque ela opera num nível abaixo do consciente, e por isso acontecer, elas mandam mensagens indiretas e que realmente a gente não consegue entender que a gente chegou numa decisão. São mensagens, por exemplo, na glândula de suor, aceleração cardíaca. Essas são das duas propostas que a gente tem, né? E a gente ficou curioso. Então, no primeiro caso, a gente teve uma resposta lógica. Nesse caso, não era para esse slide aparecer agora. Eu posso voltar? Eu acho que consigo. Que maravilha. E nesse próximo slide, eu já queria voltar no probleminha da folga. A gente teve uma intuição, então, no primeiro problema, a gente viu uma intuição aqui e uma reação lógica, como elas são diferentes. Agora, vamos ver como é que ficou a nossa intuição. A gente entendeu que naquela folga não passaria um fio de cabelo. Mas essa foi a resposta mais básica, aqui mais geral, né? Eu não vou passar por toda essa explicação. Na verdade, não é algo nada complicado, mas a gente pode calcular ali qual que seria a folga da moeda, a folga da terra. Mas o mais importante, que a folga da moeda, a folga da terra, a folga em geral, é uma medida que não depende do raio da coisa que a gente está amarrando. As duas folgas, no caso, são de 16 centímetros. Então, a folga da terra passaria, por exemplo, um gato. Essa é a surpresa. Às vezes, a nossa intuição falha. E eu acho que é isso. É só uma provocação. Eu agradeço a vocês todos aí por participarem dessas provocações. E eu deixo aqui algumas referências. Esse primeiro livro aqui é o que aparece esse experimento aí das cartas, entre outros vários. Ele é muito provocante, é muito interessante. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.